Olá pessoal, hoje mais uma aula nossa nesse semestre que já está caminhando para o final e nós vamos falar hoje sobre o pentecostalismo no Brasil atual. Uma tradição que passa dos 110 anos, né, completa nesse mês 110 anos, 11 décadas, né, com uma essência, é lógico, algumas alterações, algumas mudanças, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo fervor, a Igreja Pentecostal cresce no Brasil. E desse grupo, desse núcleo, nós temos como maioria absoluta as Assembleias de Deus, com seus milhões de membros e milhares de pastores e dezenas de milhares de templos espalhados por toda a nação brasileira e também muitas nações na Europa, na Ásia, na África e também na América Latina, né? É lógico, também na América do Norte temos ali algumas pequenas comunidades cristãs pentecostal assembleiana por conta da missão pastoral, ou seja, brasileiros assembleianos que migraram para esses países e a igreja enviou obreiros para pastoreá-los. Então nós chamamos de missão pastoral, porque pastoreia aqueles que já são oriundos aqui do Brasil e moram em outras nações. Isso acontece no Japão, acontece no Canadá, entre outras nações. É lógico que a pregação, a prédica pentecostal assembleiana, ela tem sido metamorfoseada e de forma que vai angariando espaço nos países europeus, nos países asiáticos e na África, né, nem precisa contar, porque aí sim ela abrange e ocupa o espaço já desde os anos 70, quando os primeiros missionários foram enviados para o continente americano. Mas nessa aula nós estamos falando sobre o pentecostalismo no Brasil atual. E é lógico que no final do ano passado, em plena pandemia, já quase com 10 meses de pandemia, de reclusão, de lockdown, de paralisação, as faculdades fechadas, as igrejas trabalhando de forma usando a tecnologia, sistema de live, né, de transmissões. Mas mesmo assim a igreja continua unida, né? Os crentes assembleianos continuaram trabalhando em casa. Algumas igrejas históricas ainda mantêm suas portas fechadas por conta da vacina, mas o assembleiano ele não consegue ficar em casa. Então hoje a nossa igreja, nesse momento de pandemia, na segunda onda, os irmãos desejam estar no santuário, no templo, para adorar o Senhor. E diante disso, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa já no final do ano, batendo uma foto, né, da nossa sociedade pentecostal, da nossa tradição pentecostal. E lá em dezembro de 2019, né, esta pesquisa ela teve bastante um fundamento político, né, a partir da libertação do ex-presidente Lula, né, e aí então imediatamente a Folha de São Paulo sentiu na obrigação de bater uma foto da sociedade como está. E lógico que o maior quinhão eleitoral conservador, né, defensor da família, contra aborto, contra a liberação das drogas, de uma formação de princípios morais fundamentais cristãos, é propagado pelas igrejas evangélicas, principalmente pela igreja pentecostal. E por conta disso, nós tivemos uma reportagem muito interessante, onde já no censo de 2000, né, o censo de 2000, ou seja, 20 anos atrás, né, a concentração de
de fenômenos evangélicos no Brasil estava justamente entre os pentecostais, né? E esta concentração meteórica, né, de crescimento se concentrava na periferia, porque na realidade a mensagem pentecostal ela alcança o periférico, ela alcança o pobre, ela alcança o preto, ela alcança a mãe solteira, ela alcança o ébrio, ela alcança a prostituta, né? Ela alcança o miserável. A mensagem pentecostal é um alento, é uma gota de água em lábios secos em pleno deserto, né? Porque na realidade a mensagem pentecostal, desde da sua fundação, como Gunnar Wingre e Daniel Berg, que começaram em Belém do Pará, é onde justamente a reportagem da Folha de São Paulo vai trabalhar na igreja mãe, né? Ou seja, por ser aonde no estado do Pará, na cidade de Belém do Pará, capital do estado, onde nasceu ali as Assembleias de Deus, na direção do pastor e missionário Gunnar Wingre e Daniel Berg. Então já no censo de 2000, né, o censo já mostrava que os pentecostais eram um fenômeno na periferia, era um fenômeno de periferia, né? Porque a concentração dos fiéis pentecostais se concentrava nos bairros periféricos e com as suas condições de níveis, né? Uma situação bem caótica, né? Os níveis piores do nosso estado, né? Quando eu falo estado o estado brasileiro, era o pior índice, e é onde justamente a igreja pentecostal, principalmente a Assembleia de Deus, estendeu o seu braço, estendeu a sua atuação, estendeu o seu socorro, né? Na periferia o padrão acontece em todas as capitais, em todas as cidades grandes, né? Onde infelizmente a miséria, a mazela, a pobreza, a fome, né? O analfabetismo e a ausência do Estado são concretos, né? É visto a olho nu. Porém, a igreja pentecostal e principalmente a Assembleia de Deus, ela está em todos esses quadrantes, né? Nos anos 40, quando uma revista subiu o Morro da Providência, que é o primeiro comunidade, se assim podemos dizer, a primeira comunidade formada por afrodescendentes de pretos, vindo da guerra da Tríplice Aliança, é onde o imperador Dom Pedro II, né, e o Duque de Caxias, após a vitória sobre o Paraguai, então deu o Morro da Providência para que esses escravos agora libertos por conta da vitória da guerra construíram as suas residências. Então já nos anos 40, ou seja, 52 anos depois, uma revista sobe o Morro da Providência, enquanto a maioria maciça das casas são de tábuas, de material, né, barracos, enfim, de estuque. A Assembleia de Deus já era de alvenaria, pelo zelo dos irmãos membros da igreja, porque a mensagem pentecostal alcança o periférico. Por causa desta característica periférica e também da mensagem, né, a presença maciça dos fiéis são verdadeiros anéis, né, em torno das áreas centrais da capital. Então tem as áreas centrais e no entorno dessas áreas estão as igrejas pentecostais e dentre elas, de maior número, né, absoluto, a Assembleia de Deus. O processo dessas matizes, desse fenômeno, é uma região onde o Brasil
mais é atendido, e atendido pela igreja, porque os demais tradições históricas chegam a ter na porta, mas a Assembleia de Deus entra em todas as comunidades. Você tem uma igreja pentecostal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.